À primeira vista, Nicolás Maduro e Alexandre de Moraes pouco se parecem. Mas esqueça a cabeleira e o bigode de um contrastando com a calva do outro. Para constrangimento de nós brasileiros, nosso sumo-ministro do STF está sim cada vez mais parecido com o ditador Maduro em seus discursos, suas ações, suas brigas e bravatas. Quis o destino que esses dois atores protagonizassem simultaneamente uma sessão pastelão na América do Sul. Em cartaz, os salvadores do Estado Democrático de Direito, estrelando Sancho Panza Maduro e El Xerifão Moraes. Olhando para um e para o outro, o que se vê são pessoas obcecadas em dar ordens e controlar tudo ao redor, sem contestações. A começar pela obstinação em calar as redes sociais. Maduro, assim como Moraes e Lula do lado de cá, quer regulamentar as redes sociais para que não sejam mais um espaço para livre manifestação do pensamento e de críticas às instituições. Após perder as eleições, Maduro escondeu as atas do pleito e recomendou à população para deixar de usar o WhatsApp. Ainda impôs uma mordaça de 10 dias ao Twitter, acusando a rede de tentar um golpe de Estado cibernético, fascista e criminoso. É isso mesmo, o ditador que esconde as atas das eleições, que se declara vitorioso à revelia dos votos depositados nas urnas, ele acusa os outros de tentarem dar um golpe de Estado cibernético. O discurso de Alexandre de Moraes não é muito diferente. Ele acusa o Twitter e outras redes de permitirem a instrumentalização criminosa realizada pelas denominadas milícias digitais. Diz que as redes foram coniventes com o gravíssimo atentado ao Estado Democrático de Direito e na tentativa de destruição do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, ou seja, da própria República Brasileira, principalmente após a tentativa golpista de 8 de janeiro de 2023. Fecha aspas. É aquela história, a mensagem é ruim, vamos matar o mensageiro. Para piorar, Moraes faz as coisas às escondidas, por trás de inquéritos e ordens em segredo de justiça. Censura a gente sabe como começa, nunca como acaba. Começou com a proibição da exibição de documentários e derrubada de perfis nas redes sociais. Já chegou a ameaça de prisão contra funcionários dessas redes, o que forçou o Twitter a fechar os escritórios no Brasil. E chegou às raias do absurdo quando Moraes ameaçou prender a mulher do jornalista Oswaldo Eustáquio, refugiado na Europa, caso a filha dos dois utilizasse as redes sociais. Como escreveu o jurista André Marcília, isso fere o princípio básico da Constituição, de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado para o direito não se tornar instrumento de perseguição e de vingança. Por fim, o ator petista José de Abreu sugeriu que Moraes deveria fechar o jornal Folha de São Paulo por ter publicado as conversas indecorosas de assessores do ministro. E assim a bola de neve da censura vai crescendo. A coitada da ministra Carmen Lúcia assinou esse cheque em branco para Moraes ainda na época eleitoral, ao votar pela censura de um documentário do Brasil Paralelo, fazendo a ressalva de que a censura só poderia acontecer uma única vez e de forma excepcionalíssima. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Como será que Carmen Lúcia se sente hoje ao ver a censura sendo praticada à torto e à direita no país, derrubando até o perfil de gente cujo grande crime foi participar de um protesto contra ministros do STF? Moraes ficou um tanto ainda mais parecido com Maduro nesta semana, em novos trechos de conversas de seus assessores publicados no jornal Folha de São Paulo. O poderoso ministro tinha uma espécie de polícia própria no TSE que agia sem nenhuma transparência. Mesmo após as eleições, o tal de órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi acionado para identificar e derrubar perfis de pessoas que se mobilizavam para protestar contra ministros do Supremo em Nova York, com a desculpa de que era preciso proteger a democracia. Só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, questionou um dos assessores de Moraes, ciente de que não havia base jurídica para o tribunal bloquear pessoas somente pela intenção de participarem de um protesto fora do período eleitoral
em outro país. Um dos assessores questionou também a intenção de bloquear o perfil do cantor gospel Davi Sasser. Tudo o que o Davi fez, supostamente de criminoso, foi retuitar uma publicação sobre o protesto contra Moraes. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso, é influente, vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Opa, é isso mesmo, o assessor chamou o próprio ministro de bruxa. Em seguida, o juiz Ayrton Vieira, braço direito de Moraes, bateu o martelo. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente. A bruxa, seja quem for, como disse o assessor, não tem bom senso, é totalmente partidária e não pensa nas consequências. O problema para nós brasileiros é que essa bruxa, seja quem for, está solta e com poder de dar ordens questionáveis e exigir seu cumprimento, como confessaram os assessores. Em desafio à bruxa solta, Elon Musk, dono do Twitter, se negou a cumprir ordem para derrubar mais contas de usuários da rede no prazo de 24 horas. E expôs a intimação de Moraes, feita de forma secreta, ameaçando de prisão a diretora da empresa no Brasil, caso não cumprisse suas determinações. Elon Musk fez bem em fechar o escritório no Brasil, em expor Moraes e não cumprir as ordens ilegais. E isso está numa decisão do ministro Maurício Correia, do STF, de 96, relembrada pelo ex-deputado federal constituinte Roberto Freire no Twitter. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Justamente o contrário do que hoje pratica o ministro plenipotenciário Alexandre de Moraes. Justamente o contrário. O 7 de setembro está chegando. É a data de nossa independência como nação. A Gazeta do Povo está comprometida em construir um país melhor, com mais liberdade. E o 7 de setembro tem muito a ver com a missão da Gazeta, de despertar essa vontade de irmos mais longe como país. São os assinantes que põem a Gazeta do Povo em um lugar de destaque e garantem que ela não se cale. Entrando em gazetadopovo.com.br/pátria sem acento, você vai poder assinar o jornal pagando só R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. Você vai até o ano que vem pagando esse valor simbólico. Uma boa oportunidade para conhecer a profundidade do conteúdo que a Gazeta produz. A Gazeta do Povo produz jornalismo para abrir horizontes e tem muita coragem de se posicionar nos assuntos mais difíceis, como liberdade de expressão, que muita gente tem deixado em segundo plano. Então, o link está no QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Se você quiser entrar direto, é gazetadopovo.com.br/pátria sem acento. Só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveite!